O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, descartou a participação do PCC num esquema de venda de bebidas alcoólicas falsificadas com metanol no estado. Mas sabe quem pensa diferente dele? O rapaz do MBL, o ex-deputado caçado Arthur Duval. Que corte é esse, gente? Vamos falar com a Daiane Oliveira a respeito disso. Tô até com medo. Bora, coragem. Daiane, então quer dizer que o governador federal de São Paulo, né, que estava ali visitando o Jair Bolsonaro e tudo mais, muito preocupado com o metanol na bebida no estado de São Paulo, descartou o PCC. Pois é, Ana. Duval? E você entendeu, Ana? Não, o pior é isso. Não dá para não fazer o paralelo que quem está supondo e apontando que tem que haver uma investigação com o crime organizado de São Paulo, dentre as pessoas, é o Ricardo Lewandowski, que a gente tem um ministro da Justiça dizendo: vamos investigar, e lógico, o PCC vai ser investigado, a Polícia Federal vai investigar o PCC. E aí a gente tem um Arthur Duval que resolve falar sobre o caso, inclusive falar de forma superficial, de forma que ele não sabe o que está acontecendo, mas ele conhece bem São Paulo, ele conhece bem a Moca, ele tem um amigo que na frente da casa do amigo tem um posto Shell, e teoricamente, supostamente, a polícia tinha feito uma batida lá e descobriram que estavam fazendo adulteração lá. Ele conta essa história, ele afirma que o PCC está ligado, sim, ao processo aí de adulteração das bebidas. Vamos lá, vou pelo começo, vou te pedir para trazer o Tarcísio e a entrevista do Tarcísio, que é muito importante para a gente começar a entender que tem toda uma trama e uma rede de falsificação de bebidas em São Paulo que precisa ser investigada, porque isso pode chegar em todo o Brasil. Por favor. Vamos lá, mas eu já adianto aqui que nessa história acho que eu não quero acreditar em ninguém, porque... A gente vai para São Paulo agora ouvir o governador Tarcísio de Freitas, que fala do caso das intoxicações por metanol. O governador confirmou 22 casos investigados, 5 confirmados e 17 em investigação. 3 pessoas já morreram e a suspeita é que a intoxicação esteja sendo feita pelo primeiro comando da capital, PCC. Vamos ouvir o governador rapidamente. Um canal de denúncia rápido só para bebida adulterada, isso está disponível no portal do PROCON. Então, são algumas das ações imediatas que vão ser tomadas. Muito tem se especulado sobre, e aí agora tem esse negócio em São Paulo, tudo que acontece é PCC, né? Se tem especulado sobre a participação do crime organizado nessa adulteração de bebida. Só para deixar claro, não há evidência nenhuma de que haja crime organizado nisso. Os inquéritos que estão abertos e que estão chegando a pessoas que estão trabalhando com adulteração nessas destilarias clandestinas. São pessoas que não têm relação com o crime organizado e que não têm relação entre si, né? Então, são pessoas que fraudam rotineiramente bebidas e, como a gente tem falado, é um problema estrutural. Vamos lembrar um pouquinho de 2016, quando houve uma modificação de uma instrução normativa da Receita Federal do Brasil, que trata... Você me desculpa eu interromper aqui para dizer, em 2016, quando foi feita essa alteração na instrução normativa no Brasil, quem era o presidente era Michel Temer. Tratava da questão dos selos de bebida, se eu não me engano, a instrução 1637 de 2016, que modificou a instrução normativa 1432 de 2013, que, de certa forma, fragilizou um pouco do controle sobre essa questão, sobre essa área de bebidas no Brasil. Foi retirada a obrigatoriedade dos selos, etc. E abrir essa reportagem. Opa. Pronto, Ana. A gente gosta muito de ouvir a Fabiola, mas não é o momento. Inclusive, essa fala aí que você traz, o presidente da Michel Temer, exatamente, e a gente já teve a denúncia do deputado Olim, que disse que a gestão Tarcísio costurou acordo para liberar venda de bebidas alcoólicas com Estado de São Paulo. A gente tem aí a direita, a extrema-direita, fazendo articulações para diminuir a fiscalização, para sucatear
as empresas que fazem a fiscalização, a regulamentação desses processos. A gente viu tudo isso sendo, inclusive, intensificado com Michel Temer e com o Bolsonaro nos últimos 4 anos. Bolsonaro, inclusive, que o Tarcísio vai visitar no momento em que 3 pessoas morrem e mais de 22 casos são registrados. Eu não estou dizendo para o Tarcísio ir para o leito de hospital visitar ninguém. Eu estou dizendo que o Tarcísio precisa parar de apenas dar entrevistas coletivas e se botar na postura de governador e evitar que novos casos aconteçam, inclusive porque outros casos podem não ter sido registrados ainda, mas podem ter acontecido. Então, é algo que tem uma escalada muito grande. E a gente também está falando aqui, Ana, desde ontem, sobre a demora para divulgar nome, a lista mesmo, né, dos estabelecimentos e distribuidores. A gente já tem algumas informações que alguns estabelecimentos já divulgaram, foram divulgados, inclusive, pela família, pelas vítimas, os nomes, e a maioria dos donos, eles estão afirmando que fizeram essa compra de vendedores que passam pela rua e oferecem a bebida, e eles fazem a compra com uma nota fiscal comum, que não perceberam, que geralmente são as pessoas que já vendem outros produtos para eles, já tem um contato, então não foi algo diferente para se desconfiar, embalagem, rótulo. Então, de fato, é muito estranho e é necessário que haja uma investigação a fundo. É o primeiro ponto. Agora, eu vou te pedir para trazer essa matéria, por gentileza, do G1, porque tem uma informação interessante, é justamente que a Polícia Federal investiga a suposta ligação do PCC com a adulteração de bebidas, passa pela importação do metanol do Porto de Paranaguá, diz Andrei, e também na denúncia, eu acho que é importante que a gente faça uma relação, que é o seguinte, a gente, além do ministro da Justiça, a gente tem outras entidades que apontam que é possível que a adulteração tenha uma relação com o crime organizado pela sua estrutura, porque não foi algo muito simples de ter sido feito, justamente pela característica, e porque foram estabelecimentos distintos, então é uma possibilidade que fosse um movimento organizado, mas, e a Associação Brasileira de Combate à Falsificação, a BCF foi uma das primeiras associações, instituições a fazer esse apontamento, a trazer esse olhar. Mas esse olhar é contestado, olhar por uma das pessoas que é o Tarcísio de Freitas, o que é muito estranho. Mas eu vou te pedir para trazer o Arthur Duval. Sim, a gente vai assistir Arthur Duval nesse corte. Porque hoje, se eu assistir o Arthur Duval falando como é que se sela uma garrafa após alguém, eles tentam explicar assim, né? Gente, vocês já viram como é que eles fazem uma falsificação? É assim, assim, assim. A gente vai ouvir o Arthur Duval falando sobre isso agora. Se eu ouvir, vocês vão ter que ouvir também, por favor. Vamos lá, só olhar o tempo aqui, que é para não passar e acidentalmente ouvir mais do que eu preciso. Tá certo. Vamos lá. Aí, só para te falar, nesse corte a gente tem 3 trechinhos pequenos, que de fato a gente não precisa ouvir mais do que o necessário. O que é esse daí? Não, eu vou te falar. Sabe onde que eles faziam isso daí? Esse batismo? Em frente ao prédio daquele meu amigo que você conheceu, o Louruço. Sério? Sério, aqui na Moca. Tem um BR em frente à casa do meu amigo. Era lá que eles batizavam as bebidas. Mas você acredita? Na frente da casa. Na frente da casa dele. Na porta do prédio dele tem um posto. Tá. Nesse posto de gasolina, você tem isso aí. Você tem esses caras. Os caras estouraram um armazém lá que os caras estavam colocando metanol em bebida. Põe a notícia na tela aí. Já foram 3 pessoas que morreram, viu? Morreram? Sim. Caralho, a pessoa morreu? 3 pessoas morreram. Caceta, mano. Eu sei que dá uma cegueira, mas é uma cegueira que passa, né? 3 pessoas morreram. Ontem estavam em 2, hoje já são 3. Vamos lá. Jovem relata a cegueira temporária após beber de metanol em São Paulo. A gente comprou as bebidas numa adega lá perto de casa, na minha casa e na casa do Rafael. Que bebida era essa? Como é que tava a garrafa? A bebida era de uma qualidade muito boa, então, tipo assim, quando a gente compra essa bebida, a gente não espera nada de Pausa aqui. ruim, sabe? Eu não sei se vocês já viram como que se adultera a bebida. Os caras abrem o lacre certinho, com estilete, um cortezinho bem reto. Aí o cara adultera a bebida e depois ele pega com o isqueiro mesmo, cara. E ele derrete o plastiquinho ali e põe de volta. Então quando você pega o lacre, ele tá perfeito, né? Não é uma coisa difícil adulterar a bebida, tá? Vai lá. Olha aí, ó. Ana, pronto.
Era esse trecho, exatamente, estou te avisando, Ana, a gente não precisa de mais nada do que isso. Para começando, eu vou pesquisar muitas coisas na internet, mas eu nunca pesquisei como fechar um lacre após adulterar a bebida. Não sei como Arthur Duval sabe dessa informação, deve ter recebido no grupo no WhatsApp, estou supondo, né? Mas ele explicou como é que se faz esse processo, que eu já acho extremamente perigoso, mas tudo bem, né? Deixa lá. Agora, eu prefiro que ele não tivesse explicado, mas né, vai. Né? Agora, tem uma coisa, assim, Ana, que ele chega a comentar em outros trechos, esses jovens, né, aparece um com um filtro de um palhaço no rosto, e aí ele fala, aí eu já fui lá e comprou a bebida, e depois usou o filtro de um palhaço, que aí deve ter sido a bebida de um grupo, como se ele fizesse uma relação do PCC, a imagem do palhaço, a imagem do jovem morto. Sendo que ele não tem informação suficiente para isso. Não tem nenhuma investigação, como o Tarcísio falou até então, né, que ligue o PCC a esta falsificação. O que a gente tem, o que a gente precisa dizer, é que, de fato, aparenta ter sido algo grande, algo orquestrado. Então, é necessário que haja cuidado, porque pode ter sido um grupo organizado, mas até então não dá para dizer que foi, de fato, o PCC. Vou te pedir para soltar o segundo trecho, por gentileza, Ana. Você, velho. Deixa eu falar um negócio pra você. Se isso não te revolta, se isso não te dá vontade de matar as pessoas de facções criminosas, eu não sei mais. Eu não sei mais o que pode te revoltar mais, assim. Eu não sei mais, cara. Eu não sei mais. Assim, pra mim, uma pessoa que faz isso, não tem ressocialização. Não tem. Você adulterou uma bebida, você matou uma pessoa, não tem ressocialização pra você, cara. Não tem, progressão de regime, saidinha. Você tem que apodrecer na cadeia. Você tem que apodrecer na cadeia, cara. Muito foda. Eu não sei. Eu nem... Oi? Eu fiquei confusa se é para matar ou se é para prender e deixar apodrecer na cadeia. Eu fiquei confusa. Desculpa, Arthur Duval, não dá para... Não existe um pensamento linear no Arthur Duval, não dá para entender perfeitamente o que ele fala. Mas, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ele não está falando da galera da Faria Lima, que recentemente teve uma associação aí com o PCC confirmada, a investigação está correndo, alguns nomes estão surgindo, inclusive. Ele não está falando dessa galera, não. Ele está falando do crime organizado. Se vocês acham que não tem, que a gente tem que perdoar de alguma forma, né? Não. A gente precisa, só tem que matar, a gente precisa aprender, jogar a chave fora. Não existe ressocialização para essa galera. É uma linha punitivista que não é a linha da galera da fintech, da galera de alto escalão. É uma linha porque não se admite uma operação policial, por exemplo, como acontece nas comunidades, lá na Faria Lima. Então, ele nunca vai assumir isso, ele nunca vai aceitar isso, tá? Eu gostaria só de lembrar isso para a galera, tá, Ana? Porque tem muita gente que diz assim, não, mas é verdade, eu fico revoltada com o que acontece. E, sim, é para gerar revolta. Mas a gente precisa gerar revolta com todo o círculo, não dá para gerar revolta só com a pessoa que está lá num depósito fazendo um processo final, tem que gerar revolta com todo mundo. Infelizmente, gente como o Arthur Duval, ele não faz isso, ele não vai dizer, eu já estive no restaurante não sei o quê, e não sei quem da fintech que está sendo acusado estava lá e apertou minha mão, não sei se aconteceu, é uma suposição, mas não é interessante dizer isso, essa pessoa é esquecida, essa pessoa não é citada. A galera que ele está falando é outra, para vocês se ligarem. E aí o último trechinho, Ana, por favor, a gente para de ouvir o Arthur Duval, é só o trechinho que ele vai falar agora, afirmar com todas as letras que foi o PCC, porque ele sabe mais do que a polícia. PCC pode ter ligação com casos de intoxicação de menor de associação. Claro que tem, cara, claro que tem. Né? Cadê aqui? Em nota divulgada no domingo, a BCF diz que o metanol usado pelo PCC para adulterar combustível pode ter sido revendido a destilarias clandestinas após ações da Operação Carbono Oculto contra o esquema do PCC para lavagem de dinheiro no setor combustível. Que assim, é uma coisa, não é coincidência. Os caras estão vendendo metanol para posto. Puta, travou, fudeu. O cara tá cheio de metanol. Vende pra adega mesmo. Aí de repente começa a intoxicar um monte de gente com metanol. É óbvio que tem ligação, né? O que é isso? Então, né? Ele está contrariando o Tarcísio, ele está contrariando algumas investigações de São Paulo. A Polícia Federal segue investigando, acho que é o principal ponto nesse momento.
a Polícia de São Paulo, a Polícia Federal, isso chamou a atenção do Brasil inteiro, isso pode ter algumas outras ligações e implicações, inclusive no Ministério da Saúde, na Anvisa. A gente precisa que, e aí eu concordo, gente, eu juro que eu vou concordar com o Tarcísio, eu concordo com o Tarcísio, a gente precisa prestar atenção e rever normas técnicas sobre venda de bebida, rótulo, embalagem, fiscalização, armazenamento, são muitos os critérios. Inclusive, isso vai sobre fortalecer as instituições. E aí essa galera, geralmente, quando a gente fala de fortalecer as instituições para fiscalizar, fala, mas o governo não está deixando o trabalhador, o empresário trabalhar corretamente, está vindo aqui para fazer uma indústria da multa, uma indústria errada, etc. e tal. Então, para vocês entenderem a importância da fiscalização, tá? Mas eu também nunca pensei, Ana, em ver o Arthur Duval concordando com o Ricardo Lewandowski e com o governo federal em alguma coisa. Isso aconteceu. Pois é, eu vou tentar ser curta para não estender mais, mas assim, é um caos esse corte, né? Porque é isso, você não quer concordar com ninguém aí nessa história. Veja, o Tarcísio tá certo em dizer, de fato, que precisa de fiscalização e realmente, né, essa tragédia, né, nesse sentido, né, porque tem gente que morreu e tem gente em estado bem ruim, ela é muito resultante de um relaxamento dos mecanismos de fiscalização. E isso tá certíssimo, tem que ter mesmo. No entanto, me incomoda um pouco, Dai, que as prioridades do Tarcísio, assim, diante disso, não é pensar o que dá para fazer, como que dá para ir, o que tem de informação. São duas coisas, apertar a mão do Bolsonaro e correr defender o PCC, entende? Correr dizer, não é o crime organizado. Veja, eu quero saber o que está sendo investigado, quais são os estabelecimentos, de onde vêm essas bebidas, o que as pessoas podem fazer para evitar, né, o que está sendo feito para proteger as pessoas, considerando-se que tem bebida contaminada com metanol aí circulando no estado de São Paulo e sabe Deus mais onde, né? Então, assim, só vir lá e dizer assim, não foi o PCC, gente, não me parece assim suficiente, né? Até porque as investigações estão em andamento, né? Enfim, mas também acho um pouco fantasiosa, assim, essa coisa de, meu Deus, o PCC pôs metanol nas bebidas. Cara, crime organizado tem outros interesses, eu suponho, do que ficar pondo metanol na bebida, sabe? São outras possibilidades aí de envolvimento, mas não é isso, né? Agora, também entrar nessa assim, né? Foi o PCC e não sei o que, tarará, mas aí também ignorar completamente o PCC ligado com a Faria Lima, como você bem apontou, criar esse pânico, entende? Tudo é o PCC. O PCC passa a ser uma entidade super poderosa, assim, na qual você pode colar qualquer coisa que você não goste e que especialmente você quer tirar a atenção de outros lugares, né? Então aí você inventa né? Não, foi o PCC, assim. É quase como as pessoas fazem com foi o hacker, entendeu? Qualquer coisa estranha que acontece na computação foi o hacker, né? Então é um jeito também de você manipular a atenção pública. E esse é o meu ponto final dessa história. Tudo nessa história aí de acusação, não foi PCC, é isso ou é aquilo, tudo isso tem a ver com atenção pública, com manipulação dessa atenção pública, e no final das contas, quem está se dando mal é o público que está exposto a risco. As pessoas continuam saindo e bebendo, né, e estão se expondo ao risco porque a gente não está vendo uma investigação mais contundente, né? Uma coisa um pouco mais séria a respeito de um negócio que é gravíssimo, assim, é escandalizante e me parece que está todo mundo rodando assim e a coisa não parece estar andando muito não, né? É isso, Dai. Ficamos por aqui? Ana, ficamos com a pergunta do Hernani Ferreira, eu não vou nem ler, eu só vou dizer, ficamos. Fica aí. Eu queria deixar uma coisa clara pro jurídico aqui também. Não tem problema o Arthur saber, ou dizer saber também, porque eu não sei nem se isso está certo. Como se sela uma garrafa depois de adulterá-la. O problema é falar e instruir as pessoas a respeito disso. Enfim, né? Mas vamos lá.
Até porque não contribui nada com a questão e não resolve, né, a questão ali da falta de investigação e a necessidade de chegar ao fim dessa história. Dai, se você conseguir tirar o comentário, porque eu não consigo fazer isso, até eu chegar com o mouse lá, vai demorar 2 dias. Ficamos por aqui, gente. A gente volta em instantes para mais notícias do dia. Beijos.